Boa tarde. É uma alegria muito grande para nós, da Igreja Metodista, chegar até você com este programa Vida e Missão, que foi preparado com carinho para abençoar a sua vida. Fique conosco. Hoje você assiste uma reportagem sobre o Congresso Regional de Discipulado que foi realizado na Escola de Missões em Teresópolis. E você aproveita para conferir também uma entrevista que nós fizemos na Escola de Missões com o pastor Marcos Fraga, que é o coordenador regional do discipulado. Fique também com uma palavra abençoadora com o bispo Paulo Locke. É agora, no Vida e Missão. Na Escola de Missões, a Igreja Metodista em nosso estado realizou o Congresso Regional de Discipulado. Esse evento reuniu líderes da igreja de diversas localidades do Rio de Janeiro. A nossa maior motivação e sentido do Congresso é responder à ordenança de Jesus para ir e fazer discípulos. Ou seja, queremos ser obedientes ao Senhor e Salvador das nossas vidas. A segunda é que nós estamos tentando recuperar historicamente aquilo que foi a prática do reverendo John Wesley na Inglaterra do século XVIII e que revolucionou aquele país. Paixão pelas vidas, consolidando essas pessoas no caminho do Evangelho através das sociedades, dos chamados grupos pequenos que ele organizou. Então, nós estamos revisitando nesse congresso temáticas tão simples, mas muitas vezes esquecidas. Discipular quer dizer ensinar, mas possui um significado especial para os que são discípulos de Jesus. Afinal, o que é discipulado? Discipulado é isso, é ensinar a palavra de Jesus, é fazer com que a mensagem de Jesus seja ouvida e passada, né? Então, quando a gente fala de discipulado, a gente fala de ensino da palavra na igreja. Discipulado, ele é mais do que ensino, ele é mais vida, né? Discipulado é uma vivência que você tem, uma comunhão que você tem com as pessoas, é você ser modelo para as pessoas e fazer com que esse modelo ele possa se multiplicar em outras vidas. Para mim isso é discipulado. Discipulado puro, genuíno, é aquele que vem, que tem como base o próprio Jesus. É transmitir os ensinamentos de Jesus àquele que não conhece a Jesus. É transmitir através da palavra, mas também da convivência. Na verdade, quem discipula, ele tem que ser modelo. Se você quer falar de fé, você tem que demonstrar essa fé. Se você quer falar de justiça, você tem que demonstrar uma vida de justiça. Se você quer falar de santidade, você tem que ser um exemplo para essa pessoa. Na verdade, o discipulado começou no ministério de Jesus, com a escolha de seus 12 primeiros discípulos. E neste congresso, mais de 600 metodistas buscam se aperfeiçoar para atrair outros discípulos que levem a mensagem do amor de Cristo experimentado por eles. E de acordo com o palestrante do evento, pastor Carlos Alberto Bezerra, para discipular é preciso ser um apaixonado por vidas. Quanto mais apaixonado por Jesus, mais discípulos vou fazer, mais discípulos vou cuidar, mais vidas vou abençoar, mais pessoas vou alcançar. Além de oficinas e palestras, o evento contou com momentos de louvor, adoração, comunhão e pregação da palavra. O congresso foi espaço também para o lançamento do livro do pastor Anselmo Amaral e contou com a presença da editora Chama, com exposição de outros livros publicados por metodistas. A programação incluiu ainda um momento de festa, homenageando a Igreja de Cascadura, que mais investiu em missões no período das campanhas das ofertas missionárias. A Igreja Metodista em Cascadura está experimentando isso. Plantar em missões significa o quê? Significa ser abençoado por Deus. Não como retribuição, não porque está voltando, mas isso significa gratuidade no projeto de Deus.
Você acabou de assistir uma matéria envolvendo o discipulado. E hoje o Bom Diálogo acontece aqui, na Escola de Missões. Nós vamos conversar com o pastor Marcos Fraga, que assumiu este ano a coordenação regional do discipulado e vai falar para a gente sobre a importância das ações envolvendo esta área na igreja. Boa tarde, pastor. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Então, pastor, eu queria que o senhor começasse falando para a gente qual a importância do discipulado para a igreja. Bom, primeiro, para poder responder sobre o discipulado, a gente precisa entender o que é uma igreja, qual é o papel da igreja na sociedade. Jesus diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é reino de Deus? Como as pessoas vão servir a Deus e buscar o seu reino se não conhecer esse reino? Então o discipulado ele vai nessa linha, porque Jesus falou: ide e fazei discípulos. Discípulos para quem? Para Ele, para o próprio Senhor, ensinando tudo aquilo que eu vos ensinei a guardar. Então o discipulado, ele vai ensinar como a pessoa ser um cidadão do reino dos céus. Tem a ver com princípios. O discipulado, ele retorna na vida da pessoa aquilo que Deus programou para o ser humano, tendo princípios e normas do reino de Deus. E há uma promessa: quando nos tornamos discípulos e discípulas do Senhor, sabe o que acontece? Tudo começa a funcionar maravilhosamente na nossa vida pessoal. Então nós fomos chamados como povo metodista a espalhar santidade bíblica. E como vamos espalhar santidade bíblica se nós não estivermos ensinando o que é reino de Deus para as pessoas? Pastor, e o que é pensar o discipulado quando você pensa na expansão do reino de Deus? Discipulado é ensino. Não tem como, nenhuma área da nossa vida nós vamos crescer se nós não aprendermos. Então, o que é passado? O reino de Deus para as pessoas. A pessoa, quando vai fazer medicina, odontologia, tudo é passado para ela, é ensinado como ela deve fazer para crescer até mesmo na profissão dela. Agora, para nós crescermos com o Senhor, para entendermos o reino de Deus e para ter um crescimento em todas as áreas da nossa vida, é muito bom que nós venhamos entender e conhecer a palavra. E para conhecer a palavra, somente tendo alguém para nos ensinar. E alguém que conheça a palavra. Por isso a importância do discipulado. E de que forma o discipulado pode contribuir para uma igreja mais viva, atuante, né? Mais assim, envolvida mesmo com as coisas de Deus? Quando a pessoa começa a estudar a palavra de Deus dentro de um grupo, quando ela começa a experimentar que aquilo que ela leu, que ela estudou, funciona na vida dela, porque quando a pessoa vai para um grupo de discipulado, lá é ensinado os valores do reino de Deus. E ela é desafiada a viver como um cidadão, uma cidadã do reino de Deus. Quando ela começa a ver que aquilo funciona, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, com certeza ela começa a ser um crente melhor e ser apaixonado por Jesus. Porque quanto mais estudamos a palavra de Deus, mais entendemos o plano de Deus. E mais nós vamos entender que sem Jesus nada podemos fazer. E como um congresso como esse, né, que aconteceu aqui na Escola de Missões, pode contribuir, consolidar essas ações envolvendo o discipulado? Bom, quando as pessoas saem das suas casas e vêm aqui para o centro de missões, essas pessoas estão saindo do lugar de conforto delas. E quando elas chegam aqui, elas sentem tanta presença de Deus. Então, esse ajuntamento espiritual que aqui acontece, nada mais é do que incendiar as pessoas. Dizer para ela aquilo que Wesley falava, porque a maior estratégia para o discipulado está na pessoa, não é em modelos. Wesley falava assim, as pessoas perguntavam para o Wesley, por que vem tanta gente atrás de você para te ouvir pregar a palavra, essa multidão? O que ele falava? Eu me ponho em chamas para que outras pessoas possam me ver, incendiada, pegando fogo. Então o que nós estamos fazendo aqui? Incendiando esses pastores, esses líderes, para que cheguem nas suas igrejas locais, as pessoas se sintam atraídas pelo esse fogo, esse poder de Deus. E quais são os frutos, pastor, que têm sido obtidos através dos investimentos feitos nessa área do discipulado? Bom, todas as vezes que nós aprendemos valores do reino de Deus, a primeira coisa que a gente aprende é amar o nosso semelhante. E quando nós começamos a se compadecer das pessoas, como Jesus, né? Porque a Bíblia diz que Jesus tinha compaixão das vidas. Então, quando as pessoas são ensinadas no discipulado, e a igreja vai investindo para que as pessoas discipulem, o que isso gera para a sociedade? Mais ações sociais.
mais ações voltadas para as pessoas que estão fora das quatro paredes. Então, todo investimento na área de discipulado é para ensinar as pessoas que pessoas são mais importantes do que coisas. E quais são os projetos, pastor, da coordenação do discipulado daqui para frente? Bom, nós temos buscado ensinar para as pessoas que o culto não termina no domingo. E que nós não podemos resumir a nossa vida num culto de domingo à noite. Nós temos que todos os dias estar buscando ler a palavra, estar buscando do Senhor, cada dia mais intimidade com o Senhor, para que a gente possa, a cada dia mais, pensar em investimentos que atinjam outros níveis. Então, hoje o Ministério Discipulado tem buscado na capacitação da liderança, para que essas lideranças possam multiplicar a ideia do discipulado na sua igreja local. Então, hoje, toda a nossa visão hoje é investir na liderança, investir nos pastores, para que eles possam ser multiplicadores da visão do discipulado. Que impacto a longo e médio prazo o trabalho de discipulado pode causar na sociedade? Bom, se nós entendermos que o maior número de pessoas sendo atingido pelos ensinos bíblicos, o que vai acontecer com a sociedade? Nós vamos passar a ter uma sociedade mais justa. Por quê? Porque Jesus fala, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Nós fomos chamados como povo metodista para espalhar a santidade bíblica. E quando espalhamos a santidade bíblica, isso vai aos poucos atingindo os bairros, atingindo as cidades, ao ponto das pessoas não cometerem tantas iniquidades como nós temos visto no nosso país. Então, a médio e longo prazo, nós temos certeza que nós podemos influenciar a nação, podemos influenciar as pessoas para viverem os valores do reino de Deus. Os valores do reino de Deus sempre traz coisas boas e bênçãos sem medida para a sociedade. Muito obrigada, pastor. O programa não acabou. Continue com a gente que ainda tem muito mais para abençoar a sua vida. Olá, boa tarde. Hoje na Agenda Metodista você confere os principais eventos da nossa igreja para essa semana. Pegue papel e caneta e anote. Hoje acontece o congresso Uma Nova História, escrita pelo Dedo de Deus, na Escola de Missões, com a participação dos cantores Thales Roberto, Marcos Salles, Carlinhos Félix e Grupo Resgatando a Noiva. No próximo sábado, a partir de meio-dia, a Igreja Metodista Central em Bangu realiza a Festa do Milho, com comidas típicas e brincadeiras para toda a família. Às 7 horas da noite, a Igreja Metodista em Cascadura realiza uma festa especial para comemorar o Dia do Amigo. No próximo sábado também, o cantor Sérgio Lopes participa do Culto do Amigo na Igreja Metodista Central em Nova Iguaçu, às 7 horas da noite. Agora que você já anotou os nossos eventos, é só escolher um deles e comparecer. Nós estaremos esperando por você. É isso mesmo. Você também pode curtir a gente no Facebook e também seguir a gente lá no Twitter. Acompanhe também as últimas notícias da Igreja Metodista no nosso site. O programa não acabou, mas a gente fica por aqui. Acompanhe agora uma palavra abençoadora com o Bispo Paulo Lockman. Até a próxima. Boa tarde. Queremos chegar agora a você com a palavra de Deus. Um dos salmos mais conhecidos em todo o mundo. Não é o 23, é o 121, que diz: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Os salmos sempre foram uma expressão de oração ou de cântico, ou as duas coisas. Cânticos da fé do povo de Israel. Alguns desses salmos são mais do que milenares, são 2, 3 mil anos.
fizeram parte da piedade, da cultura de reconhecimento de um Deus criador, desde os povos semitas, desde o tempo das caminhadas de Abraão, os patriarcas. E eles expressam algumas convicções, e eu quero passar para você algumas delas. A primeira é a convicção muito presente na religiosidade do Médio Oriente, ligada a uma cultura do deserto, lugar onde tudo é hostil à vida humana, pouca água, quase não existe, muito pouca possibilidade de árvores, frutos. Em contraste com o deserto, os montes. Os montes onde se acumulam as neves, de onde nascem alguns dos rios, os montes onde, segundo a compreensão deles, através desse isolamento, eles chegam mais perto de Deus. E tornou-se alguma coisa assim, sair do seu cotidiano, subir ao monte e ali naquele lugar, conforme o conceito deles, mais perto de Deus, derramar a alma, buscar a direção de Deus, encontrar refúgio. Isso é tão verdade que a prática dessa experiência tornou-se tão forte que é um marco na própria cultura de Israel. Por exemplo, Abraão vai sacrificar o seu filho num monte. Ali ele tem também, além daquele momento assim de atroz, de angústia e sofrimento, de risco de perder seu único filho, ele tem o livramento de Deus no monte. O povo de Israel experimenta a libertação, mas essa libertação começa no monte. Moisés estava cuidando das cabras, junto às montanhas, e lá no monte tem a visão da sarça ardente, o chamado de Deus para a sua vida. Depois de libertar o povo, ingressar no deserto, Deus, em meio à confusão no meio do povo de Israel, no meio da perplexidade de pouca comida, o choro e até o arrependimento. Dizem que, em alguns momentos, as pessoas são muito negativistas, mesmo diante do milagre de Deus. Diz que, isso também é uma história cômica, né? Diz que 2 judeus estavam atravessando o Mar Vermelho, Deus havia aberto as águas, né? Os exércitos de Faraó postos atrás, vindo para matá-los, e um dizia para o outro assim, parece que quando chegar no final as nossas sandálias vão estar estragadas com tanta lama. É dizer, eles não estavam pensando que Deus estava livrando eles da escravidão, não estavam pensando que Deus estava livrando eles da morte, da mão do faraó, não estavam pensando que Deus estava, através de cruzar, levando eles para um vale de bênção, que é o Vale do Jordão, para onde eles seriam levados. Nada disso era considerado por eles, apenas o fato de que eles iam perder a sandália atravessando no meio daquela lama, porque certamente Deus abriu o mar, mas havia lama no fundo do mar. Então, muitos de nós temos só os pés assim, olhando a lama que está à nossa volta. E haja lama no mundo contemporâneo. Lama que macula, contamina a nossa vida, que fere os nossos santos objetivos, nossos propósitos, lama que se levanta contra nós. São tantos os obstáculos, mas os nossos olhos não podem ficar presos à lama, à poeira, às barreiras que se levantam à nossa frente. Nós somos chamados a fazer o quê? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ah, meu querido, essa marca na história de Israel foi tão definitiva porque quando eles estavam no deserto com falta de alimento, clamaram, Moisés sobe ao monte, ora ao Senhor e Deus responde do monte.
Então, o monte se tornou um paradigma, uma referência de isolamento, lugar de buscar a presença de Deus. Isso se tornou uma experiência tão rica e tão verdadeira que você vai vendo marcado. Eu não preciso citar Elias, não preciso citar Jeremias, não preciso citar Isaías, o próprio Senhor Jesus no Monte das Bem-aventuranças ou no Monte da Transfiguração. Não porque o monte salva, mas porque o monte se torna uma referência de você tirar o foco da sua vida de tudo que te atormenta. O povo de Israel, como nós, era tão preocupado com o sustento, né? Que eles, quando Deus deu o maná, eles comeram abundantemente do maná. E aí juntaram, porque quando Deus dá, sobeja, transborda, né? Juntaram, guardaram. Mas sabe o que aconteceu? No dia seguinte, o maná estava cheio de bicho. Não dava para comer. Sabe qual é a mensagem? Que crente em Deus tem que depender de Deus todos os dias. Tem que buscar a face de Deus todos os dias. E dizer: a minha alegria está no Senhor. Por isso eu tiro os olhos do cotidiano, tiro os olhos das coisas que me ameaçam e elevo meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro, de onde vem o sustento. Porque com o sustento vem: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Vem: é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Ou seja, Deus está vendo. Mas muitos de nós condicionamos a presença de Deus e o enxergar de Deus para as nossas lutas e tribulações com emoções. Então, estou sentindo Deus. Ou então, não estou sentindo Deus. Seja mentiroso os teus sentimentos e seja verdadeiro Deus. Como diz o salmista: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. É certo que não dormita nem dorme. O Senhor é quem te guarda. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, se você confiar na ação poderosa de Deus. E tirar os seus olhos das coisas que te ameaçam, voltar os seus olhos para o Deus Altíssimo, aquele que é Senhor do universo, que é Senhor da história, que é Senhor do monte, Senhor da planície, do deserto. Eles experimentaram e foram exercitados a depender exclusivamente de Deus, que é como Deus espera que você também esteja dependendo exclusivamente do Senhor, buscando não somente ter os olhos neste cotidiano, mas com frequência, a cada dia, pôr os seus olhos no Senhor, naquele que traz vida, naquele que traz libertação, o Deus provedor, o Deus salvador, o Deus libertador. Esse é o Deus da Bíblia, é o Deus revelado em Jesus Cristo, é o Deus que estou anunciando, é o Deus que aprendi a amar, é o Deus que pode salvar e deseja salvar a sua vida. Assim experimentou Israel, assim experimentou o povo da Galileia em tempos de Jesus, assim experimentou o povo inglês nos tempos do avivamento wesleyano. E assim tem muita gente experimentado hoje essa libertação que o Deus que manifesta o seu poder, a sua graça sobre nós, presente em todo momento, traz para você e para mim. Que Deus te abençoe.